querido, minha querida, tudo bem com vocês? Que bom que está bem, amém? Estamos aqui para dar seguimento ao nosso estudo Panorama Bíblico e hoje com a nossa aula de número 51. E eu quero fazer aqui um agradecimento, e também trazer uma lembrança para você. Um agradecimento para você que já se inscreveu no nosso canal, obrigado. E para você que ainda não se inscreveu, eu quero te lembrar, ei, nos ajude aí para que esse material, que esse conteúdo seja visto, alcançado por mais vida. Para isso, você precisa se inscrever para que o YouTube considere ou veja que o nosso material, que o nosso conteúdo é relevante, E aí iremos alcançar mais vida dentro do YouTube e nas redes sociais. Tá bom? Então se inscreva aí, dê um joinha, ative aí o sininho, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento maravilhoso que nós estamos aqui. Ó Deus, estamos crescendo no conhecimento e na graça. Nos ajude, Senhor. Queremos invocar o Teu Espírito para que Ele possa cooperar conosco, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa nos convencer a colocar por prática a Tua Palavra nas nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém. Graças a Deus. Queridos, nós temos falado nas aulas anteriores, que no Velho Testamento a igreja não tinha sido profetizada, tá? E por não ter sido profetizada, hoje nós vivemos, um intervalo profético. Lembra quando nós estudamos as festas que Deus instituiu para o povo de Israel? Lembra que eram 7 as festas. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecoste, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa do tabernáculo. Nós estudamos, que as 4 primeiras festas, acontecia uma após a outra, tá? E depois a 5ª festa, ou as outras 3 festas, entre elas havia um intervalo de tempo, E hoje espiritualmente nós vivemos esse intervalo de tempo, O período da igreja é justamente um intervalo profético, tá? Devido esse período entre as festas, tá? Nós estudamos, que cada uma dessas festas representa uma profecia em etapas da obra salvadora de Jesus Cristo para o ser humano, E vimos que as 4 primeiras festas, já foram cumpridas, cada uma das suas etapas. Ou seja, as profecias que se referia, a cada uma dessas festas já se cumpriram através de Jesus Cristo. E vivemos agora esse intervalo, tá? E Jesus ainda cumprirá as 3 festas que faltam. Ou seja, a festa das trombetas. Quando que vai ser? Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, Ele vai vir com uma voz de arcanjo, com voz de trombeta, Tá? E a festa das expiações, que também Jesus vai cumprir. E ela vai acontecer justamente no final do período da tribulação, quando Israel será salvo como nação. Amém? E depois nós temos a 7ª festa, que é a festa do tabernáculo, que vai se cumprir justamente no período agora, na dispensação do milênio, onde Jesus tabernaculará, ou seja, estará na terra em seu reino milenar com a igreja. Tá? Querido, no Velho Testamento não existia igreja. Tá? A igreja não é formada, sem o batismo do Espírito Santo,
como vimos na aula anterior, tá? O batismo justamente por meio dele, né, que cada pessoa, né, que verdadeiramente, genuinamente aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasce de novo no Espírito. E essa pessoa, né, é inserida, é imersa, é batizada no corpo de Cristo, né, que é a Universal Assembleia dos Santos, que é justamente a igreja que Deus vê. Esse batismo é justamente, né, essa pessoa que nasceu de novo. Né, esse batismo é a inserção dela nesse corpo, né, dessa igreja, né, universal de que Deus vê. Batismo do Espírito Santo. Então, a igreja vai sendo formada por esse batismo, né? Essa pessoa que nasce de novo, o Espírito Santo coloca ela no corpo. Esse é o batismo do Espírito, tá? Nós não estamos falando do batismo com o Espírito Santo, tá? E nada disso existia no Velho Testamento, tá? Então, se não existia o Espírito Santo colocando, né, essas pessoas que nascem de novo no corpo, né, no Velho Testamento, então não existia igreja, que a igreja, né, ela é um corpo, tá? É um corpo. Então, querido, estamos falando isso porque existe uma corrente teológica que diz que Israel é a igreja, né? Já falamos, né, que Israel é Israel e que a igreja é a igreja, né? São totalmente diferentes no plano de Deus. Israel e igreja são totalmente diferentes. Israel era o povo de Deus e ainda é, né, o povo de Deus e sempre será o povo de Deus. Mas a igreja é algo novo, é algo novo. Nós sabemos que a igreja é um mistério, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, que estava sendo revelada por Deus para os apóstolos. Jesus também disse que a igreja é um mistério, tá? Nós vamos ver, né, Jesus na festa do tabernáculo, né? São João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Jesus dizendo: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Veja só o tempo verbal que no versículo 38 diz: do seu interior correrão. Que tempo que é esse? Claro que é futuro, ou seja, ainda não havia acontecido. E o verso 39 vai dizer o que não havia acontecido, o que não havia acontecido. Fica muito claro que o Espírito Santo ia ser dado depois que Jesus fosse glorificado. Jesus foi glorificado quando? Após a sua ressurreição. Então, o Espírito Santo, até aquele momento, não tinha sido derramado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Querido, veja bem, a principal característica da igreja, né, que difere, né, a dispensação da graça das demais dispensações, é justamente a habitação do Espírito Santo de forma permanente nas pessoas que o aceitam, né, Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tá? Jesus vem habitar, né, o Espírito Santo, melhor dizendo, vem habitar nesta pessoa. Essa pessoa vai passar a ser o tabernáculo, o santuário, o templo de Deus. Olha, o povo de Israel, ele tinha o Espírito Santo no meio deles, mas não dentro deles, né? Como é hoje na igreja. Hoje é desta forma, tá? O Espírito Santo estava com eles, estava com Israel, pois sem o Espírito Santo não
havia, né, convencimento do pecado e não haveria conhecimento de Deus. Porém, não, o Espírito Santo não fazia deles uma habitação permanente. Eles não eram a casa do Espírito Santo, o tabernáculo do Espírito Santo. Veja bem, após o arrebatamento da igreja, no período da tribulação, né, o ministério do Espírito Santo ele vai mudar novamente. E não será mais como é hoje, na dispensação da graça, ou no período da igreja. Tá? E nesse tempo não haverá mais novo nascimento, que no tempo do arrebatamento, no período da tribulação. Será justamente como no Velho Testamento, pois Deus voltará a lidar agora com Israel. Tá? Deus vai voltar a seu propósito, né, que estava, né, em stand-by, né, tá? Vai começar a reativar agora com Israel. Amém? Tá? Querido, interessante que nós temos que entender. Estamos vivendo o período da igreja, a dispensação da graça. Somos parte dessa época, somos parte desse período, somos parte dessa dispensação. Nós fazemos parte dessa época que estamos estudando, fazemos parte desse quadro da dispensação da igreja, ou a dispensação da graça. Quando nós olhamos para um quadro, né, já estamos longe vendo esse quadro, nós enxergamos, né, esse quadro de uma forma geral, ampla. Mas se nós formos aproximando muito desse quadro, né, possivelmente nós vamos perder essa visão, né, total. Nós vamos ter mais uma visão, né, focada. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, tá? Estarmos alerta, tá? Para tudo que está se passando ao nosso redor, tá? Nós temos que estar alerta, tá? Como nós fazemos parte desse tempo, tá? Nós temos que entender que o período da igreja não foge, né, das características dos demais períodos que já estudamos, né? Qual é essas características? Deus já vai apresentar um plano, né, como fazia nas outras dispensações, tá? E imediatamente vem, né, Satanás apresentando um outro plano, tá? Se nós olharmos para essa versão que Satanás apresenta, esse plano que ele apresenta, né, eles são um pouco parecidos. Eles não são semelhantes, tá? Mas se parece, tá? Satanás continua com a mesma técnica, apresentando algo parecido, né? Mas com um propósito totalmente diferente dos propósitos de Deus. O propósito de Satanás é apagar no coração do homem o plano de Deus. É distrair, né, o homem, né, com o seu plano. Tá? Esse plano que é parecido. Né? E quem segue esse plano, ele perde o foco. Ele se desvia de Deus. Esse é o único propósito de Satanás com os seus planos. Tá? A batalha, em todas as épocas, tem sido essa: distinguir o plano de Deus do plano de Satanás. Aprendermos a fazer uma leitura espiritual. Tá? Só existe uma maneira de nós não sermos confundidos. Só existe uma maneira, meu amado, é conhecendo a Bíblia. Queridos, entenda, não existe outra forma. Se você, né, desconhecer a palavra de Deus, né, tá, você está perdido. Você será enganado. A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Tá? A Bíblia vai dizer: e a verdade vos libertará. Romanos não, no livro de São João, capítulo 8, 31,
Jesus, né, o evangelista João vai estar dizendo que Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E o versículo 32 ele vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Deus está formando em nossa época? O que Ele está fazendo? Está formando a sua igreja, está formando o corpo de Cristo, né? É a noiva do Cordeiro, né? O que Deus está formando é um corpo, não é isso? Tá? Quando Satanás, né, ele viu que Jesus, né, ele se ascendeu ao céu, né? Ele se foi da terra após a ressurreição, com certeza Satanás, né, deve ter sentido um alívio, tá? Mas, lamentavelmente para ele, logo em seguida, né, quando a igreja começa a ser formada, Satanás já começou a ficar preocupado, tá? Porque ele começou a ver, né, novos Cristo, ou seja, começou a ver pessoas nascerem com a mesma natureza de Jesus, pessoas que nascem do Espírito. Então começou a perseguir a igreja de Jesus. Satanás se levantou para se perseguir a igreja, tá? Olha, a princípio, Satanás perseguia as pessoas até a morte, né? Por quê? Porque essas pessoas começaram a pregar o evangelho com muita ousadia, com muita autoridade, com sinais de prodígio, né? Mas quanto mais Satanás perseguia a igreja, mais a igreja crescia, tá? E, né, nós vemos que o sistema religioso e o sistema político sendo usado por Satanás perseguia a igreja, né? E pessoas eram mortas. Mas quanto mais perdia a pessoa fisicamente, mais a igreja crescia espiritualmente, tá? No princípio, Satanás começou a perseguir as pessoas através de quem? Né? Do sistema político, né? Das autoridades religiosas, né? Tá? A igreja era tremendamente perseguida, né? Para quê? Para ser extinta, acabar com ela. Se nós olharmos ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, né? Nós vamos ver, né? Deus usando os apóstolos, coisas tremendas, mas eles sendo presos, né? Capítulo 4, capítulo 5 vai falar de duas prisões, né? No capítulo 5, no versículo 37, né? Eles decidiram matar os líderes da igreja, né? Foi quando, né, Gamaliel, né, Deus levantou ele para dizer: ei, tome cuidado, tá? Se essa obra for de Deus, tá? Ninguém pode parar, tá? Veja bem, querido, tá? Quando Satanás viu que a igreja, né, ela estava crescendo, tá? Ele voltou à sua técnica antiga, ou seja, ele voltou a fazer coisas parecidas, coisas para tentar enganar o povo, tá? Veja bem, Satanás, ele infiltrou na igreja, né, através do que a Bíblia chama de apóstolos fraudulentos, seus falsos ministros, tá? Jesus já tinha chamado a atenção, tá? Nós vamos ver Judas aqui falando a esse respeito no versículo 3 e 4. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhasse pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens cuja condenação já estavam sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são os ímpios e transforma a graça do nosso Deus em libertinagem e nega Jesus, nosso único soberano e Senhor. O apóstolo João, ele vai dizer que muitos anticristo
tem se levantado. 1 João, capítulo 2, né? Do versículo 18 e versículo 19. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, muitos anticristo têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era do nosso. Pois se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. O fato de ter saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Olha, o evangelista Mateus vai dizer: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelha. Mateus 7,15, né? E 16. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vós os reconhecerão por seu fruto, né? Por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de erva daninha? Ao 17, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá fruto ruim. 18, a árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. 20, e assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muito milagre? Então eu lhe direi claramente: nunca o conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, Satanás, né, introduz, e Jesus havia falado que isso aconteceria, como nós já vimos, né, a respeito do joio no meio do trigo. E Jesus ali, ele diz literalmente: um inimigo semeou o joio no meio do trigo. E Jesus diz que o inimigo é o diabo, tá? Os enviados de Satanás chegam no meio da igreja e faz confusão, provoca divisão. Essa tática deu certo, né, ao longo da história, né? E ao ponto que Satanás continua com ela até hoje, tá? Olha, grupos usam indevidamente o nome igreja, enquanto muitas vezes a verdadeira igreja, ela é perseguida. Por séculos e por séculos, isso aconteceu há muito tempo. A palavra de Deus ficou soterrada, a própria história chama esse séculos de séculos negros. A tradição humana, os dogmas, tomaram o lugar da palavra, e a verdadeira igreja foi sendo dizimada, torturada, perseguida e morta. E tudo está escrito, né, em livros da história, tá? Livro que nós estudamos em nossas escolas, tá? Agora, quando Deus trouxe a palavra novamente à tona, né, e começou a espalhar essa palavra pelo mundo, Satanás então começou de novo os seus ataques. Agora, sabe onde ele está atacando? Justamente na área da interpretação, tá? O diabo quer convencer o mundo, né? E espalhou um mito. A Bíblia é muito difícil de entender. É preciso, né? Ser um iluminado, ter uma hipersensibilidade para interpretar. É preciso, é preciso tomar cuidado para se aproximar da Bíblia. Querido, a Bíblia, a gente sabe que é o livro, né, mais vendido no mundo, é um best-seller. Mas, lamentavelmente,
é o livro menos lido, né? Menos lido, né? A pessoa pode até dizer, não dá para entender a Bíblia. Eu já tentei a ler, tá? Porém eu preciso de interpretação, eu não consigo entender. Olha, 1 João capítulo 2, 27, a unção que está em vós, né? O Espírito Santo vos ensina todas as coisas. Ou seja, você tem o Espírito Santo, tá? Olha, veja bem, a Bíblia é um livro de revelações escrita por Deus, né? O nosso Pai, o Criador do homem, tá? E a Bíblia foi escrita para o homem. Deus não ia escrever um livro que o homem não conseguisse entender, tá? Não, não. Se dependesse de outro homem, né? Quem teria condição de interpretá-la? Tá? Será que algum homem superior ou homem com a sabedoria de Deus, né? Tá? Olha, Deus levantou mestre na igreja, pessoas com dom de ensino na igreja, tá? Porém, é diferente de ser necessários os homens interpretando a Bíblia, tá? Os mestres é aqueles que possuem o dom de ensino, né? Não vão aprender por você e nem vão interpretar coisas por você, né? O que Deus faz através dessas pessoas, desses mestres, é diminuir o tempo, né, da igreja, né? Estudar a palavra de Deus. E é o que fazemos aqui, né? Estamos fazendo aqui por meio dessas aulas, porém a responsabilidade de cada um de nós de estudarmos, nos aprofundarmos. Se ficarmos simplesmente nesse ritual de assistirmos aula, né, de assistirmos um vídeo, né, nós estamos perdidos, querido. Nós estamos perdidos. Temos que nos aprofundar cada vez mais na leitura e estudo da palavra de Deus. Temos que orar, né, pedir para o Espírito Santo que está em nós para nos ensinar a sua verdade, tá? Satanás está lutando com unhas e dentes para que a Bíblia não seja entendida, tá? O seu grande ataque hoje é na interpretação das Escrituras, né? Cada um está querendo interpretar a Bíblia como quer, tá? Isso tem sido a causa da maior divisão da igreja, tá? Olha, uns acham que o batismo tem que ser assim, tá? Mas eu interpreto dessa forma. A ceia tem que ser dessa forma, mas eu interpreto assim. Então você fica com a sua interpretação e eu fico com a minha, tá? E assim vai surgindo as diversas denominações, tá? E nós fazemos parte dessa época, filho, tempo da graça, tá? Período da igreja, tá? Estamos no meio de tudo isso. Se nós não abrirmos os nossos olhos espiritual, seremos enganados por Satanás, né? Com as suas astutas ciladas, tá? Como seria simples se ficássemos na simplicidade da palavra de Deus. Se a palavra diz assim, então vamos ser assim. Seria muito simples, tá? Porém, não se iluda, queridos. É na interpretação que Satanás ataca a nossa mente, tá? É justamente aí, tá? A Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é um dos primeiros princípios que aprendemos, né, quando estudamos. A Bíblia quer dizer o que ela diz. Nunca se esqueça disso, tá? É desse jeito que tem que ser, em nome de Jesus, tá? O que nos falta, tá, é firmeza na palavra. Às vezes entramos no jogo do diabo e ficamos fazendo guerra entre os irmãos, entre os membros de um mesmo corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos estudar em nome de Jesus. É tempo de estudar, é tempo de crescer. Vamos aprender, não vamos cair na cilada do diabo. Jesus mesmo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, enalteço, porque o Senhor é bom. Obrigado, papai. Obrigado por tudo. O Senhor é maravilhoso. Deus, que teu Espírito possa nos provocar
a buscar a tua palavra e pedir que o teu Espírito nos ajuda a entendê-la. Nos leva à profundidade da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.